Vamos lá. Bom, vamos tentar fazer uma breve recapitulação do que a gente estava vendo. Levi perguntou para Rebbe, como é que são 15 casos? Deveriam ser 16 casos. Qual era o 16º caso que estava intrigando ele, que ele achava que tinha que ter na Mishnah? O caso da mãe do rapazinho. E aí a gente fala o seguinte, espera aí, a gente tem dois irmãos, Reuven e Shimon. Qual é o caso que Reuven, que é irmão de Shimon por parte de pai, senão não começa a vacinação a sério, que é irmão de Shimon por parte de pai para ter que fazer ibum. Qual é o caso que Reuven casa com a mãe de Shimon? Vamos supor que eles só sejam irmãos por parte de pai. Se a mãe de Shimon era esposa do pai, não existe, porque o Reuven não pode casar com a esposa do pai. Já começou errado. Aí a gente vai ter a discussão quando começa, se esse casamento que nem foi casamento, então o negócio não começa. Esse casamento nem foi casamento. Agora, se a esposa de Shimon não era casada com o pai, e o pai aqui, vamos supor assim, que foi meio que sem consentimento da mãe, e depois teve Shimon. Então, nesse caso, tem discussão se Reuven pode ou não casar com essa mulher. Para Júlia não pode, para Ramim pode. Se para Ramim pode casar, então como é que ficaria? Por que a Mishnah não falou nesse caso? Por que a Mishnah não falou desse caso? Que nesse caso quem é que aparecer aqui para o ibum de Shimon? A mãe. E aí ele teria patur de mesma coisa, patur de Khalitsa, de ibum, também de Sarah, também as outras esposas de Reuven. Essa foi a nossa pergunta de ontem. Deveria ser 16 casos. E a Gemara começou a responder que a gente não colocou discussão na Mishnah. Como não colocou discussão na Mishnah? Da sua Mishnah do próximo Pérec, sem ter discussão. Fala, o próximo Pérec é o próximo Pérec. Nesse Pérec, não quiseram começar a Maserha, não quiseram falar primeiro Mishnah, com discussão. Como assim não quiseram falar a primeira discussão da Mishnah com discussão? Aí começaram a trazer já a discussão de Rabi Shimon e Rabanan, que eles próprios discutem sobre alguma coisa da nossa Mishnah, das Tsaroteend, etc., se a patura não de Khalitsa e Ibum. Eles falam que, mesmo assim, que é o último caso da nossa Mishnah, daquele irmão que não estava no mundo quando faleceu o outro e tal. E a gente trouxe ontem, a gente viu que também tem um caso que até Rabi Shimon concorda com que é patura de Ibum até Khalitsa, Tsaroteend, de Ibum e de Khalitsa, e falou Rabi Shaya, Hanuka era Rabi Shimon Rabi que Rabi Shimon ele discutiu até nos primeiros casos, depois Rabi Shaya voltou atrás e falou que não, realmente discutia nesses, e tem um caso em comum, que todo mundo concorda que é patura de Khalitsa e Ibum até Tsaroteend. A Gemara agora vai perguntar sobre o Rebbe. Do que ele falou da nossa Mishnah? Que está falando sobre a irmã, sobre a mulher do irmão, quer dizer, que não estava, a mulher do irmão que não estava no mundo, quer dizer, o último caso da nossa Mishnah, que ele está falando sobre Machloket. Então a Gemara vai falar o seguinte: Vê a maravilha da maravilha, falou Rabi, assim, estudou também Rabi na Braita, tem que estar no Teta muito bem. Em todos os casos, dos 15 casos da Mishnah, sabe qual é a semelhança entre eles? Em todos eles você pode falar duas regras. Qual? Uma, Hasurah Lazé, Muteret Lazé. Hasurah Lazé, Muteret Lazé. Todos esses casos que a gente está falando, ele é proibido para um, mas é permitido para o outro. O que quer dizer? Se você tem Reuven, Shimon, Levi, Eudá, você tem aqui 4 irmãos. Então, nesse caso que a gente falou, ele é proibido para o filho, que é o Shimon, mas seria permitido para Levi, que é o terceiro irmão. Também no último caso da Mishnah, que era no caso que ele tinha Reuven, Shimon e Levi, Shimon não era nascido. E Reuven faleceu e Levi fez o ibum com a esposa de Reuven. E aí Shimon nasceu, e a gente falou que até Rabi Shimon concorda que se ela estava aqui pronta para ibum, Shimon nasceu no meio, que ele é o caso do irmão, que quando ela nasceu ele estava no status de Evamá, e aí ele não pode fazer Evamá depois, mas sempre tem Asurah Lazé, Muteret Lazé, Asurah Lazé. E aí você chega a um extremo de o quê?
se o pai ele teve relações não consensuais com duas esposas. E agora você tem Reuven, Shimon e Levi, que são irmãos de parte de pai, mas não por parte de mãe. E Reuven casou com essas aqui. Ou você tem Reuven, Shimon, Levi e Eudá. Reuven casou com a mãe de Shimon. E Levi casou com a mãe de Eudá. E todos eles eram irmãos de parte de pai. E a mãe de Shimon e a mãe de Eudá não eram casadas com o pai. Então, nesse caso, se esses dois faleceram aqui, você tem uma que ficou para fazer ibum, que é permitida para esse, mas que é proibida para o filho. E a outra que é proibida para esse, mas é permitida para aquele. Então esse é o caso que é Surah Lazé, Muter Trazé. Muter Trazé é Surah Lazé. E... tá enrolando o negócio. E mais ver... E mais sobre as irmãs desses casos, que estão sobre essas que está falando, que a irmã, que é Yevamá, ela tem que fazer Khalitzah ou Ibum. Para Gumará, a gente tem dois casos, a gente tem que ter essas duas regras em todos os casos. Ravilda Betargem, Ravilda ele explica, a gente vai ter 3 explicações para a Braita que a gente falou. Essa Braita que a gente falou que tem que ter essas duas regras nos casos da Mishnah. Uma explicação é o que Ravilda Betargem ele fala Mechamotó Vaela. Isso aqui só vale a partir do Chamotó em diante. A Valshita Bavedrecha, mas os primeiros 6 não pega, mas não, porque quem vai debitar o assim mais caja, não mais caja, já que sobre a filha só pode ser o caso de Odes, que você pode falar que duas irmãs vão entrar aqui para Ibum. Beneçu não mais caja, lá. Não pode, não acha um caso do que pode ter a sobrinha e mais, vamos dizer assim, outra filha dele que são 2 irmãs. Isso aqui já é o caso de Odes. Rabanisuin Kamairi, Bernazino Kamairi, a Mishnah, ela está falando sobre os casos que se casam e que acontecem de acordo com como manda o figurino. E aí você vai ter os casos de Ibum que não dá para fazer. E não no caso de Ones, não no caso que não se casam, que não acontece de acordo com o figurino. Isso aqui foi a primeira explicação para essa breta. Vai metergem, af, bitom, meanusató. Até o caso que nasceu uma filha para ele de uma relação não consensual, que ele acha que ele mais caca lá, já que depois pode acontecer dele descer e vai assim teve e vai assim teve, fala Gumará, se aconteceu que depois ele teve depois que ele teve, mesmo que nasceu uma filha aqui de uma relação não consensual, já que esse aqui é o caso que é a filha dele. Então, isso aqui, se for do onde esse teve, ele vai ser assim. E se for do destino, também vai ser assim. Porque, enquanto ele é considerada, quer dizer, a filha dessas duas, dessas irmãs que estão no Ibum, a gente pode falar o que o Rebbe Chia falou, para falar também sobre essa ervá. Mesmo se é uma filha que nasceu não consensual, que vai ser da ervá para ele, etc. Ervá, lecha da Rif de Rabi Alamor. Mas o último caso, a Baia continua para explicar essa prática, como é que encaixa a nossa Mishnah. Mas o último caso da nossa Mishnah, que é aquela caso do Lecha da Rif de Rabi Alamor. Aquele irmão que nasceu depois que o outro faleceu. Ló. Não dá para falar isso com o Rebbe Chia, mas tá, mas por quê? Que Rabi Shimon no de mais caja de lá, já que depois que é para Rabi Shimon fala que o quê? Depois que isso aqui ele vai, de acordo com o Rabi Shimon a gente fala que dá para ter duas irmãs para fazer esse boom. Para banana não mais caja, dá para banana não, para banana fala que sempre é proibido mesmo que ele nasceu no meio, nasceu depois de ter casado, pelo da Kamari, então isso aqui depende da discussão de Rabi Shimon e Rabanan, e a Mishnah não colocou nada que tem discussão. Rav Safra Betargem, Rav Safra ele explica da seguinte jeito. Af Eshet Achiv Shelo Yavramo, mesmo aquele caso do cara que nasceu depois que o outro faleceu, o irmão, mas Kachat lá, Beshita Achim Ve'aliva de Rabi Shimon. E você pode falar que também dá para ver essa ervá, que você vai ter 2 possibilidades de casar com 2 irmãs de Cedra e tem Sarayot. No caso que tem 6 irmãos, que de acordo com o Rabi Shimon, que fala que se a pessoa nasceu no meio, ele já no meio que
que estava pronto para ir um para o outro, que teria problema. O Simaner e o Siman, para isso que pode acontecer, é o quê? É Met Nolad Veibem, Met Nolad Veibem. Quer dizer, um faleceu, o irmão faleceu, o outro nasceu no meio, e o terceiro fez o Ibum, e esse nasceu entre o outro falecer e fazer Ibum, é o caso que Rabi Shimon, que seria para tudo de Halitzai. Fala agora o seguinte: por que a gente não explica? Você está perguntando para Rebbe sobre como é que ele encaixa com essas duas regras que a gente falou que tem que ter em todos os casos da Mishnah. Por que a gente não fala Rebbe, Hanikla Leitle? Vamos falar o quê? A Gemara pode falar o seguinte: olha, Rebbe, ele não concorda com esses casos, com essas regras de Rebbe. Por isso que Rebbe, ele não sustenta que você pode falar sobre a Reot no Mishnah, sobre todas a gente pode falar esses dois casos. E aí? E ele pode falar que para Rebbe, a Mishnah ela não está falando desses casos que tem discussão e acabou, porque tem discussão. E este daqui, e o caso, o último caso, que é aquele que faleceu, aquele que nasceu depois que o outro faleceu, que está falando da Mishnah, a Kavaná é só sobre aquele que nasceu e depois fez o Ibum, que aí também concordaria Rebbe Shimon. E aí você fala que Rebbe não tem essas duas regras, por isso que ele respondeu para Levi que o quê? Que não tem que ter esses 16 casos. Tá bom? Por isso que ele fala que esse 16º caso não entra. 16º. Porque não dá esse 16º caso, porque é discussão. Não tem nada a ver com essas regras ou não regra, porque ele não concorda com essas regras. Fala Gemara, Vada Karchina Kamederav Kahana, mas Mishmederav. Gemara vai trazer uma explicação para quem falou Rebbe. Rebbe lá para trás falou o quê? Rebbe falou para Rebbe Levi quando Rebbe Levi quis falar o quê? Quando Levi quis falar para Rebbe, para colocar o 16º caso, ele falou: você está com a cabeça fora do lugar? Qual o caso que pode ser da mãe? É só o caso que foi o não consensual e etc. E aí vem toda a história. Então falaram, a gente pode explicar Rebbe mesmo sem. A gente pode tentar explicar Rebbe até Peraí, isso o cara encaixando com as duas regras. Se a pessoa já é divorciada, também não pode. Se o pai é divorciado? Da primeira? Não, se casou não pode acabar todo mundo. O negócio é se não casou. E aí o problema é o seguinte: se falou a vida, falou e assim falou Ria, que a nossa Mishnah tem que encaixar com essas duas regras. Qual? O caso que a Surah Lazem Muteret Lazem. E a Chotash, vamos dar a Choretz Midamene. Você pode ter um caso da irmã, a irmã que você vai ter problema de Khalitza ou Ibum, quer dizer, a irmã, a cunhada, a sua cunhada, a irmã da esposa. E aí, a gente não consegue colocar esse caso da mulher que teve uma relação não consensual, nesses dois casos aqui, nessas duas regras. Aliás, a gente consegue colocar essa irmã, essa mãe não consensual, nessas duas regras. Se a gente consegue colocar nessas duas regras, porque ela não está na Mishnah. A gente falou, que Rebbe não concorda com essas duas regras. Não está na Mishnah, porque é Machloket, porque é discussão. A discussão era Rebbe Dramadan. Então por que está o último caso da Mishnah daquele que faleceu antes do outro nascer? Porque também a discussão era Rebbe Shimon e Rabanan? Não, porque lá tem o caso de Rebbe Shimon e Rabanan que concordam se ele nasceu no meio que o outro está fazendo Ibum. Já que tem um caso nessa regra que os dois concordam que seria unanimidade, já que tem um caso que os dois concordam que seria unanimidade, então contou sim na Mishnah esse 15º caso. Mas o 16º caso não contou na Mishnah por quê? Para Rebbe, porque é Machloket. Machloket não está na Mishnah. Mesmo que encaixasse nessa regra aqui de Rebbe Ria, para estar na Mishnah. Fala Gemara, Ravada Karchina Kamei Derav Kedav Kana Mar Mishmei Derava. Está no Yud Amudalef lá no começo. Ravada Karchina Kamei Derav Kana Mishmei Derava. Ravada ele falou na frente de Rav Kana, em nome de Rav, Leolamit Rebbe Haniklalei. Nada disso. O Rebbe também concorda com essas regras, sabe? Por que ele não falou para colocar esse 16º caso? Viach Kamalei, assim que ele respondeu para Levi. E boa no Sadaviv Bechada Mashkachat, Levitar de Lomashkachat Lei. Sabe por que não pode estar na nossa Mishnah? Porque ele entra em uma regra, mas não entra na segunda regra. Qual? E Yaakov tem a Chayodaná, Sachotash, Evim Tamashkachat Lassia. Yaakov ele teve relações com duas irmãs.
No caso não consensual, quer dizer que não casou com essas duas, e de cada relação desse nasceu um filho Reuven e Shimon, e agora a gente tem o quê? Irmãos de pai, que as mães tiveram relação não consensual com esse pai e são irmãs. Então você pode ter o caso de Achodá Shevim Damashkachat lá. Você tem Achodá, que pode ser o Ibum, quer dizer, o irmão da mãe, pode ser o Ibum. Fala, mas você não pode encaixar o caso que essa é proibida para uma, permitida para outra. Por quê? Vamos supor aqui que você tem Reuven e Shimon. Jacob é o pai. Relação não consensual com duas mulheres. Cada uma nasceu uma, Reuven e Shimon. Esse aqui cruzou, casou cada uma com a mãe da outra. Reuven faleceu. Ele pode fazer Ibum? Não, porque é irmão da mãe. É irmã da mãe. Então, essa aqui não é a Surah Lazé e Muteret Lazé. É a Surah para todo mundo. As duas vão ser a Surah para todo mundo. Não tem a Surah Lazé e Muteret Lazé. Então, já que nesse caso você tem o quê? Só entra em uma regra dentro das duas. Então, até para Rebbe, você pode falar que Rebbe sim concorda com essa regra de Rebbe, que se encaixasse essas duas regras ia estar na nossa Mishnah. E não é porque tem machlok que não está na Mishnah, não. É porque não encaixa. Tem casos desse caso aqui do Anusat Aviv, da mãe que é Anusat Aviv, que não encaixa nessa segunda regra. Fala Gumará, Lomashkachat, Vei, Shteidochriot, e se forem duas mulheres que não são irmãs uma com a outra, e ele teve relação com as duas, e dessas nasceram Reuven e Shimon, Surah Lazé Muteret Lazé lá. Aí você vai ter que é proibida para uma, é permitida para outra, você vai ter, tá bom? Porque se eu falecer, você pode fazer Ibum, com nada a ver com o Shimon, não tem nada a ver com essa aqui. Mas não entra no segundo caso, que é a irmã da esposa, que não vai acontecer nunca. Então, se não dá para encaixar com as duas regras, talvez por isso que Rebbe falou, para não colocar na nossa Mishnah. E não porque tem machlok. Fala, Rebbe fala, não, senhor, Rebbe não concorda com essas regras. A discussão deles é a seguinte, ele fala o quê? E assim fala Rebbe, que a nossa Mishnah está falando sobre casos de machlok. O Mike, por que ele foi tão harif com Levi? Ele falou, você não está sem a cabeça no lugar. Ele falou para ele, ele falou para ele, por que você não estudou nossa Mishnah detalhado de Matnit e Rabiuda, e que a nossa Mishnah é como Rabiuda, de Asar Banusat Aviv. Rabiuda é aquele que proíbe a Nusat Aviv, que discute com o Ramim, fala que é proibido você casar com até com aquela que o pai teve relação sem casar. Como a gente viu na Mishnah, mais para frente no Daf Gimel, tem 6 arayot que são Hamurot, mais do que essas 15. Sabe por que? Mas essas arayot, elas são casadas, podem casar com outros, quer dizer, não com o irmão parte de pai, se falecerem os maridos. E tzarotein vão ser permitidos, por isso que não está falando na nossa Mishnah. Imó, quais são os casos? Imó, a mãe. Eshet Aviv, a esposa do pai. Vachot Aviv, e a irmã do pai. Vechulei, etc. Lá a gente vai ver esses casos do Daf Gimel. Vamos ficar na nossa complicação por enquanto. Mas Imó, como é que fala na Mishnah da mãe dele? E se for um caso que a mãe, ele fala Imó e a mãe e a mulher do pai. Se a mãe for mulher, se for casada, e a mulher do pai acabou. E se não for casada, ela lava a Nusat Aviv. O que ela é? A Nusat Aviv é aquela que teve relações sem ter casada com o pai. E a gente falou que elas podem casar com outros homens e não com os irmãos do pai. Então parece o quê? Parece que essa Mishnah está falando que a nossa Pérec, a nossa Mishnayot, são de acordo com quem? Com Rabiuda, que a Rabiuda fala que a Nusat Aviv não pode casar nem com a Nusat Aviv. Se
Se você for filho, mas não dessa mulher, você pode casar com ela também porque ela não está viva. Então parece que o nosso pé aqui é de acordo com quem? Com a viúva. Então se você tivesse estudado a Mishnah certo, falaria para ela aí, se você tivesse estudado esse Mishnah com detalhe, você ia ver que o nosso pé aqui é de acordo com a viúva. Eu não ia fazer essa pergunta, por isso que não está na primeira Mishnah. Fala com a Shamat Leidit Lei Haisvará. Rabiúda, de Assara Baguzadei, quem é que fala isso? Quem é que falaria assim? Rabiúda. E se o nosso pé está falando como Rabiúda, o nosso Mishnah desse pé está falando como Rabiúda? A primeira Mishnah também era viúda. A primeira também era viúda e fala por isso que fala que é proibido casar com a nossa viva. E você nem deveria ter me perguntado isso. Se você me perguntou, é porque você não estudou direito as Mishnah mais pra frente. Por isso que ele falou, você está sem a cabeça no lugar. Bishumach lotanelei. Por isso a gente não vê a nossa Mishnah, porque a nossa Mishnah é como a viúda. Amar Rabina para Ravash, para Rabina para Ravashi. Ravash está explicando dessa maneira. Certo? Ravina falou para baixo, olha, Rabiúda não é mais carcador, de Aveda nasce. Rabiúda também dá para falar um caso do que a mãe que é no Sadaviv, que também isenta a Sará dela, como se o irmão não podia casar. Vamos supor que o irmão não podia casar, tá? Rabiúda fala que não pode, certo? Se ele casou. Não podia, anunciar Davi para Rabiúda, mas casou. E aí? Também isento, toda de sarota. Mas ele já vem de um Isur. Fala Gumará, Dei, Lokatane. Isso que se ele casou e fez, se ele fez o errado, o Mishnah não vai ficar falando. Se fez errado, agora o Mishnah vai falar todos os casos que ele fez errado. Se ele fez, ele não podia, o Mishnah não conta. Eu posso te falar um caso do que também o si ele acabou e fez. Então essa Mishnah, Yaakov Anas Kalato, vamos supor que Yaakov, ele, o fulano chamado Yaakov, ele teve relações não consensuais com a sua nora. Que é filha de, vamos supor que é a mulher de Reuven. Veolid Mimeno Ben. Não, ele teve relações com a nora. Nasceu um filho. O medo de Reuven não. Que é? Esse filho é o quê? É irmão de quem? Do filho. Esse filho aqui é irmão de quem? Filho do Reuven, que é casado com a mãe dele. Certo? Então, o neto é irmão do Yaakov, Reuven, mulher de Reuven. Yaakov tem relações não consensuais com a mulher do filho. Nasceu que é irmão dele. O Shimon aqui. Que é irmão do Reuven. É neto de Yaakov, irmão de Reuven, que é casado com a mãe dele. Reuven faleceu. Ele tem aqui um caso que o quê? Mas aí é diferente que a mãe. Ele tem um caso que o quê? Que ele tem que fazer Ibu. Da mãe. Da esposa da mãe? do irmão. Não, a mãe. A esposa do irmão, que é a mãe. A esposa do irmão, que é a mãe dele. Que é a mãe dele. É assim. Tá? Não. Tá. O meu é Reuven Belobarim. Reuven ele pode ter falecido sem filho, porque esse filho que tem aqui é do Yaakov. E ela cai na frente de quem? Para Ibu. Do filho dela. O migo de Yassira, será que da Yassira? E já que ela é proibida, o filho dela, todas as sarot também são proibidas. Então, o Tana da nossa Mishnah, se ele falou sobre o caso, se a gente vê que fala sobre o caso de Calató, quer dizer, da Nora e tal, e também poderia ter falado, então, peraí, então o nosso Mishnah poderia ter falado do caso da mãe dele, desse caso aqui, da mãe dele, mesmo de acordo com Rabiúda, que não é no Sada Vivo, nada a ver, é a mãe dele. Agmará só falou irmãos que foram feitos de forma permitida, não irmãos que foram feitos de forma proibida. Esse caso de Yaakov ter tido relações com a nora é proibido.
Se é proibido, nem começa, o Estado nem começa. Começa a falar que são proibidos. Mesmo assim, mesmo que Rebbe falou que Levi você está sem a cabeça no lugar, Rebbe ele falou, ele foi ver os detalhes da nossa Mishnah, detalhe Levi que a Mishnah falou Levi em outra braita, e às vezes a mãe isenta as sarot, são as outras mulheres de Reuven, às vezes não isenta as sarot das mulheres de Reuven, quem sabe como assim? Aí tá irmão Nesuat Aviv, a mãe dele era Nesuat Aviv, casada com o pai. Venicendo ele Achiv Me'aviv. E depois casou com o irmão por parte de pai, separou do pai. Casou com o irmão por parte do pai. O medo e faleceu. Zoimoshe poder de Saratá. Essa é a mãe que não isenta as sarot. Por quê? Porque o irmão dele não podia ter casado com ela. Por quê? Cara, mulher do pai. O irmão dele não pode casar com a mulher do pai. Já que não podia casar, isso aqui não é considerado casou, ela não isenta as sarot. Então, se o irmão era Reuven, Shimon, Yaakov era casado com a mãe de Shimon, Reuven foi lá, depois que Yaakov separou, sei lá, o que aconteceu, morreu, pegou e casou com a mãe de Shimon. Quando ele casou sem poder casar, só que ele era casado com a mãe de Shimon e mais 3. Quando Reuven faleceu, essa mãe de Shimon não isenta as outras 3, porque esse casamento não é casamento. As outras 3 têm amizade de bom com Shimon. Certo? Legal. Aí tá em no Sata Aviv. Agora o caso que esse aqui é o caso que a mãe não isenta de sarot. Agora, se a mãe fosse a Nusat Aviv, Nusat Aviv, tem relações sem casar, consentimento. E aí, ele pode casar com ela? A coisa do Rabi Drabanan, tem coisa do Drabanan sim pode. Então, nesse caso, o Nissim Leachiv Me'aviv casou com ela, Reuven, o Reuven morreu. Zoí mostra poder de Saratai. Nesse caso, a mãe sim vai isentar toda esse sarot, porque esse caso foi um casamento, tem coisa do Drabanan, permitido. Mesmo que eles falaram 15, a gente tem que colocar essa 16ª, falar Levi na Braita, colocar essa 16ª no caso que é a Nusat Aviv que casou com o irmão, que também isenta este sarot. Não. Que é? Sabe? Essa é a opinião de Levi. Agora vai continuar as perguntas. Amar Shel Gish Rabbi Yochanan, Rabbi Shel Gish Rabbi Yochanan, Levi de Amar Inami de Katane, de Inami Katane, Litne Acholes, levantou e Hazar Vekitsha, Met Belobanim, de Bigo de Yasurat, Saratane Amiasira, falar Shel Gish Rabbi Yochanan. O que é Levi está falando o quê? Que aqui na Mishnah deveria estar falando o se ele fez o que não deve. Porque se você falar do caso que ele casou com a irmã do irmão, com a mãe do irmão, você vai ter 2 casos, o caso que pode e o caso que não pode. A Mishnah contaria o caso que não pode, então se a Mishnah contaria o caso que ele fez uma coisa que não pode, vamos contar outro caso. Qual o caso? Aquele que fez Chalitzá com a Evamá. Quer dizer, levante Shimon e Levi aqui, Reuven faleceu, o Shimon foi lá e fez Chalitzá. Depois, ele falou, opa, vou casar com essa mulher. E casou com ela. Pode ou não pode? Machloket, Resh Lakish e Rabbi Yochanan. Se não pode por causa de lav, ou se não pode por causa de careta. Resh Lakish fala que não pode porque é careta. E Rabbi Yochanan fala que não pode porque é lav, é uma proibição. E qual a diferença entre os dois? Vamos ver. Resh Lakish perguntou para Rabbi Yochanan. Então, Resh Lakish, que é aquele que sustenta que é careta, perguntou para Rabbi Yochanan, olha só. Se Levi está falando nessa braita, o caso que ele deveria ter falado no si, eu deveria ter falado mais um caso. Qual o caso? O caso que Reuven faleceu. Shimon não fez Chalitzá no primeiro momento, depois casou. E faleceu sem filho e tinha outro irmão. Aqui um Levi aqui. Demigo de Yassurá. Vamos falar que ele casou com ela de forma proibida. Esse casamento nem é considerado casamento. Desculpa. Vamos falar que ele casou com ela de forma proibida. E já que ele casou com ela de forma proibida, numa das proibições de Araiot, que seria careta, que aqui volta para a proibição da mulher do irmão, então todos esses sarot têm que ser também proibidos. Qual a diferença de falar que é careta ou selado? Quando eles daqui falam que é careta, quer dizer que a partir do momento que você fez chalitzá, voltou para
pro Isur, para a proibição de casar com a irmã, com a esposa do irmão. E aí ela volta pro conceito de Arayot. Para Rabi Yochanan, uma vez que você pode casar com ela não volta mais para o conceito de Arayot, só fica acumulado. Se ela volta para o conceito de Arayot, ela isenta todas as sarot. Se ela não volta para o conceito de Arayot, então ela não isenta todas as sarot. Então, para para mim, que fala que ela assim, a careta que volta para o conceito de Arayot, ela isentaria todos os sarot. Por que não está contando essa praia? Por que ele fala essa praia também? Para ser 17 casos, então. E aí Rabi Yochanan, ele responde para ele de acordo com a opinião dele mesmo. Porque Rabi Yochanan, se falasse de acordo com de acordo com a minha opinião, ela acabou. Não. Rabi Yochanan, ele fala, olha, mesmo de acordo com a sua opinião, fala que careta, eu tenho uma resposta. Qual? Lefishena betzarat sarai. Sabe por quê? Porque ela isenta as sarot, mas ela não isenta as sarot saroteia. E na nossa Mishnah, a gente só fala o caso que isenta tzarai e tzarot saroteia. Até o final. Leu lá. Mas não no tzará que para no tzará. Por que ele não respondeu? Que para mim é só lá. Que tudo que aquilo que é só proibição de lave na careta, precisa de fazer e por michalizar. Fala com não está respondendo para você. Mesmo para você, Reish Lakish, eu estou respondendo o que quer, ela não isenta sarot saroteia. Mas para mim, para mim é só de lave, não volta para o careta, então tudo que tem lave tem que fazer chalitza e bum, porque é deorai. Ela ledidach para você, tudo para você que volta para o careta. O motivo é ficha de basarat sará, porque não pega sarot saroteia. Fala Agmará. E Agmará, agora já que a gente falou que Rabi Yochanan e Reish Lakish discutem se é careta ou se é lave, Agmará vai explicar agora a discussão de Reish Lakish e Rabi Yochanan. Vamos lá. Se é careta ou é lave, qual o caso de novo, só para a gente lembrar? Reuven, casado com uma mulher. Shimon, irmão de Reuven, pai de pai. Reuven faleceu, a mulher veio fazer ibum, ele fez chalitza. Depois ele, vou casar com ela. E casou com ela depois de fazer chalitza. Reish Lakish falou que ela voltou para a proibição careta. Rabi Yochanan fala que ela... Vamos ver essa discussão de Reish Lakish e Rabi Yochanan, qual é a fonte da discussão deles. A rolê se levava do Hadar Bekitzá, a pessoa que fez chalitza com a Evamá, foi e casou com ela, mas não Reish Lakish, en chayav ala chalutza karet. Sobre a chalitza ele não é chayav karet, e a achin, chayavin ala chalutza karet, mas os irmãos ficam chayav sobre aquela chalutza karet. Ela tzará, e a tzará da chalutza, ben a achim, chayavin ala tzará karet. Sobre tanto ele quanto os irmãos, eles são chayav sobre esse sarot karet. Rabi Yochanan amar ben achin, chayavin ala tzará karet, ala tzará karet. Rabi Yochanan falou que é só lá. Mas estava em Reish Lakish, como tinha Reish Lakish, chamar crava no passo, a Shelo Ivne, Kacha e a Shelo Ivne Betachim. Quando a Torá fala como é que você faz a chalitza, ela fala, assim você vai fazer com um homem que não vai construir no futuro a casa do irmão. Quer dizer, aquele que não vai construir, que vai fazer chalitza, ele não vai construir nunca. Não vai construir agora para fazer chalitza, não vai construir mais. Agora voltou para a proibição de careta. Quem vai Shelo Banashu, já que eles não construíram, não fez aí o Ibu, não vai mais construir, acabou. E o Decai Beloivne, aquele que fez chalitza, tá bom, aquele que não vai construir. Aparecava agora os outros irmãos, que Decai Mekaime, os outros irmãos não fizeram nada, nem chalitza nem bum. Ve'aladidahu Decai Beloivne, Hatzara que Decai Mekaime. E aquele que o quê? Que fez, que está aqui agora tem um Isur para ele sobre Ivne, aquele sobre a tzará, que ele não fez a chalitza, ainda está lá no Isur de Ashetach. Então a tzará ainda está no Isur de Karet. Rabi Yochanan ele fala, Mi kamidi de meikara ibai ai chalitza veibai ai chalitz. Veibai leai chalitz, veibai leai chalitz. Alá Karet, como é que você pode ter um caso que essas mulheres foram permitidas para você escolher, vai fazer chalitza, vai fazer ibum e tal, e de repente vai fazer careta, volta para o careta. Ela viu o shlichuta de achim kabe, e o shlichuta de tzará kabe. Esse aqui é o shaliach dos irmãos, quando ele fez chalitza, e essa aqui, essa Evamá, é o shlichá das tzarot, quando ele fez a chalitza mesmo. Então nenhuma delas voltam para o careta. Fala, Gomara, eiti veio, perguntou Rabi Yochanan ben Reish Lakish, a rolê se levantou, vechazar vekitzá. A pessoa que fez chalitza, aquela, depois casou com ela de novo, e faleceu. Reuven, Shimon, Levi e Yehudá, que tem 4 irmãos. Reuven faleceu, sobrou para Shimon, Shimon fez chalitza, depois casou. E Shimon faleceu sem filhos também, agora tem outro irmão.
Fala Gumará, se deixar Khalitsa Minachim, não precisa de Khalitsa. Dos irmãos? Bicho, tá bom pra mim, essa braita que falou que de Amina Chayav Lav, que esse cara tudo Chayav Lav, por isso que ela precisa de Khalitsa. Hadith Khalitsa Minachim, ela de dar para falar que é careta, mas a mãe se deixa Khalitsa. Por que ela precisa de Khalitsa? Se quando ela casou aqui era careta. Esse casamento não deveria ser casamento, não tem que fazer Khalitsa nenhum. Agora ele está a mer. Ema Seifa, daqui já responde para Rabi Yochanan. De acordo com a sua opinião, vamos para o final da braita. O final da braita fala o seguinte: Amadechai Minachim Vekitshain La Alav Klum. Se um desses irmãos casou com ela, não tem nada, quer dizer, o Kiddushin não valeu. Vem Chayav Lav Nino. E se eles forem Chayav, se ele fosse, se o problema deles fosse Lav, não careta, como é que o casamento não valeu? Deveria ter valido. Amanhã não Lav Klum. Então, Rabi Yochanan perguntou para Reish Lakish no começo da braita, Reish Lakish devolveu a pergunta com o final da braita. Amar Avshesh de Seifa Atan de Rabi Akiva de Amar em Kiddushin Tofrim Chayav Lav. Sabe o que é? Essa final da braita concorda com o Rabi Akiva. Rabi Yochanan pode responder para você que essa braita de acordo com o Rabi Akiva, o final, que fala que mesmo um casamento com Lav e não careta só Lav, não vale nada também. Fala, como é que você é braita? Deveria Rabi Akiva ainda, Lav Klum. A braita deveria falar como então? Para Rabi Akiva ela não tem nada e não para todo mundo como se fosse uma coisa, caixa. E realmente fica difícil para a braita. E amanhã a gente... Quando é?